Muito boa tarde, muita alegria nós estarmos juntos. É sempre um exercício de aproximação. Jesus nos deu como grande missão o amar o próximo. Mas quem é o nosso próximo? Perguntamos nós a Jesus. Com o egoísmo, ninguém se aproxima da gente. Com os muros, as muralhas que nós usamos para nos defender da vida, nos defender dos outros, ninguém se aproxima da gente. Para os outros serem próximos a nós, é preciso que nós nos aproximemos, nós ultrapassemos as muralhas do ego para nos aproximar das pessoas. Então hoje estamos fazendo esse exercício de nos aproximar entre nós, nos aproximar dos amigos espirituais, e não apenas, claro, fisicamente, mas em termos de sintonia. Então, saudamos e nos aproximamos da Mônica da Silva, Luana Castro, Débora Menezes Santana, Yara Ferreira, Júnior Muleiro, Andréa Salvatore, Roberta Emi, Jane Santana e dos amigos espirituais dos quais estamos nos tornando todos parceiros. Há tanto tempo que os nossos amigos espirituais queriam essa parceria, queriam influenciar, queriam orientar e nós não os ouvíamos. Hoje, com a pandemia, com esses nossos exercícios e com os outros que cada um faz no decorrer de sua vida, no decorrer de sua semana, no decorrer do seu dia, nós vamos nos aproximando do bem, aproximando dos espíritos protetores, nos aproximando da luz. Para isso, hoje, é claro, vamos começar com a oração. Reconhecendo no Deus a fonte de todo bem, dizendo, saudando do fundo do coração, Pai Nosso. Só essas duas palavras refletidas e sentidas são uma tremenda aproximação com a família universal que nós compomos, mas da qual nos afastamos. Então, nesse momento, nós reconhecemos essa família como a nossa família, o nosso lugar do mundo. Pai Nosso, que estás no céu, na terra, nas coisas, nas plantas, nos animais, em todos os seres humanos. Santificado seja o teu nome, para que eu encontre a ti em todas as coisas, no fundo, na essência de todos os seres, no teu nome de amor. Venha a nós, através desse teu amor, que nós sintamos o teu amor em tudo que existe. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, que é o florescer, que é o germinar, que é o brotar, que é o criar, o ser. Seja feita a tua vontade na minha vida, na existência de todos os seres e todos os átomos e todos os arcanjos da criação. O pão nosso, a nutrição do corpo e da alma, a nutrição do afeto, esteja presente na vida de todos os seres da criação, de todos nós, irmanados nessa corrente de fraternidade, fazendo-se e revelando-se o ser na fagulha do Criador, que está assim na terra como no céu. Perdoa, Pai, limpa-nos das nossas sombras, limpa-nos das energias
ruins que nós temos acumulado. Da mesma forma como nós limpamos aqueles que nos projetaram as suas sombras, que nos projetaram as suas mágoas, as suas culpas. Não nos deixes, Pai, cairmos novamente nas tentações da guerra, da competição, do ego. Mas livra-nos de todo o mal, de toda essa tentação da apartação, da fragmentação, da distância, na qual nós temos caído e recaído ao longo das vidas e nessa vida a cada dia. Mas que se faça em nós o Deus, o amor, a beleza, a paz, a aceitação que dorme no fundo de nós e que acordada são os caminhos capazes de nos fazer longe dessa fragmentação e dessa multiplicidade do ego, que com os exercícios diários de compaixão e de fraternidade, nós nos façamos com tudo o que existe, já não havendo mais inimigos, já não havendo mais adversários, já não havendo sequer o outro, mas fazendo-nos todos no amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, sejamos nesse nosso exercício de hoje, nesse nosso exercício do viver. Jane Santana, Roberta Emi, Eliana Quiodo, Cristiana Edreira Lopes, Orlando César Magalhães, Dolores Lopes, Maria Luísa Vieira Ramos, Mônica da Silva, Sandra Mandira, Nilza Nascimento, Maura Regina, Mônica da Silva. Façam isso que a Mônica está fazendo, chamando os amigos, todos que vocês suspeitarem que possam ver utilidade, que possam ver sentido nesse nosso momento, chamem. A congregação, a multiplicação dos pães é o que nos faz discípulos da luz. Márcia Marques Albino, Rosa Amaral, Felipe Montagnoli, Luciano Nunes, Diana Costa, Roseli Romano, Sônia Lopes, Carmen Lúcia. Hoje nós viemos nos dispor à cura de Jesus. Jesus, discutem os cristãos se ele voltará, quando ele voltará, de que forma ele voltará, quando na verdade ele nunca foi. Jesus sempre esteve conosco e está agora novamente se propondo e nos propondo a cura. Nós vamos falar nesse dia de hoje, em vários outros dias que vierem ainda, alguns outros domingos, pelo menos 4, das curas de Jesus, do papel terapêutico do médico Jesus, para todos nós. Porque estamos num momento em que a doença do corpo, a doença humana, ela aflora para nos chamar à cura espiritual. A pandemia é isso. Já imaginou? Toda a humanidade doente. Claro que não toda a humanidade é afetada pelo vírus ou morta pelo vírus, mas estamos todos doentes juntos. Nunca foi claro que a Terra é um hospital como nesse momento. Então, vamos descobrir o que é a cura, o que é a nossa cegueira e o que é a cura da cegueira. Porque dos grandes grupos de doença que Jesus veio curar no seu tempo e que quer curar agora é essa insensibilidade humana. Disse Jesus, repetindo os profetas: eles terão olhos, mas não verão. Eles terão ouvidos, mas não ouvirão. Insensibilidade, o que nos faz ficar insensíveis à vida? Não é um desafio?
nós temos essas pontes do ser para com a realidade, que são os sentidos. Nesse momento, nós dispomos apenas de 5 sentidos materiais: o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. Mas o crescer espiritualmente nos dará outros sentidos: o 6º sentido, o 7º sentido. E crescer é expandir-se em sentidos. Mas não adianta a gente aspirar ter outros sentidos se os próprios 5 sentidos da matéria nós não conseguimos utilizar, não conseguimos fazê-los trazer a realidade para nós. O que acontece? Que os nossos sentidos estejam travados, obliterados, fechados. Muito importante nós perguntarmos-nos isso. O que é colocado entre os meus olhos e a realidade que eu não discerno, que eu não entendo o que acontece à minha frente, que eu não ouço o que acontece à minha frente? O que está entre eu e a realidade que me libertará? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nos impede de ser? Jesus nos ensinou muito por parábolas. Ele queria que, através da parábola, se desimpedisse os nossos canais de comunicação com a vida. Porque é através estudando as parábolas de Deus, a extração de significados espirituais dos fatos do cotidiano nas parábolas, estudando as parábolas de Jesus, nós nos habilitamos às parábolas de Deus, tendo finalmente olhos de ver e ouvidos de ouvir aos fatos, aos conteúdos, aos significados que estão dos fatos que estão à nossa volta, das pessoas que estão à nossa volta. Porque todos nós vivemos uma parábola de Jesus. Quais são os personagens? Cada vida, cada um de nós aqui, temos personagens típicos para a nossa parábola. Qual o enredo? Cada um de nós tem um enredo típico. E a pergunta é: nós temos conseguido interpretar as parábolas de Deus? Ou seja, temos conseguido entender o que Deus está querendo trazer com o enredo das nossas vidas, com os personagens das nossas vidas? Por enquanto, não. Por enquanto, não temos entendido. Então, esse nosso esforço de hoje é aumentar, é primeiro perceber a nossa cegueira e a nossa surdez. Segundo, entender os prejuízos que nós temos tido pela nossa cegueira, pela nossa surdez. E depois, a cura. Como ela pode se dar? E para isso nós vamos também utilizar uma história, que não é propriamente uma parábola, é uma história verdadeira, mas que serve no seu simbolismo como uma parábola para todos nós. Por quê? De quem? Essa parábola é a parábola de Paulo de Tarso, descrita magistralmente no livro Paulo e Estevão, do qual nós derivamos esse livro que a gente oferece para vocês, Saulo e Paulo. Esse livro pega passagens do livro Paulo e Estevão, pega passagens do livro da Carta aos Romanos, de Paulo de Tarso, faz dialogar o velho Paulo, o Saulo de Tarso, com o novo Paulo, com o homem novo, que trouxe para todos nós, que fez um trabalho maravilhoso, mas que teve um primeiro momento de sua encarnação muito triste, muito infeliz, e que por isso mesmo se transformou nessa parábola que serve a todos nós. Porque nós também partimos da infelicidade, das trevas, e temos a possibilidade de chegar à luz. E podemos aprender com
Paulo de Tarso, que teve tanto êxito nessa passagem das trevas à luz, como nós podemos fazer, o que nós podemos fazer. Vamos lá? Para quem não conhece nada de Paulo, de Saulo, de início, e pensa, mas ele é um santo, não tem nada para me ensinar, já perca essa ilusão. Saulo foi o primeiro perseguidor de cristãos. Perseguia, confiscava, torturava, executava cristãos. O mais célebre dos cristãos que ele matou, perseguiu, julgou, acusou na sua campanha contra o cristianismo foi Estevão. Por isso é que o magnífico romance de Emmanuel e Chico Xavier chama-se Paulo e Estevão. E nós viemos falar de Saulo e Paulo para falar da nossa transformação, de como é importante nós realizarmos essa trajetória de Saulo para Paulo. Porque Saulo não parou por aí. Ele errou tremendamente, foi ainda com sangue nas mãos que ele se dirigiu a Damasco para produzir mais sangue, para derramar mais sangue em mais perseguição aos cristãos daquela cidade. Mas foi aí, às portas de Damasco, ainda de posse, julgava ele, dos sentidos dele, apesar de que ele não via o bem, não via a luz que se passava na frente dele, mas com os seus sentidos materiais abertos, foi ali que Paulo caiu do cavalo, tornou-se cego dos sentidos materiais, cego mesmo, fez-se uma escuridão na vista dele, e foi só a partir da cegueira material que ele começou a ver. É lindo isso, porque ainda caído nas areias do deserto, envolto em trevas da sua cegueira, ele viu uma luz enorme vinda do alto, e de dentro dessa luz surgiu uma silhueta humana de um homem que ele nunca tinha visto nessa vida, mas que ele já conhecia muito de outras vidas, de antes da encarnação, ficando aquela imagem fabulosa impressa no seu subconsciente. E quando ele distinguiu aquela forma humana, o gatilho se fez. E ele olhou para aquele homem e percebeu a magnitude, o tamanho, a pureza, a luz que ele representava. Era o amor encarnado. Com esse reconhecimento, com esse fascínio por aquele homem, o grande amor da vida de Paulo, é que ele teve a curiosidade de perguntar: quem és tu? E a resposta foi um terremoto na vida dele. Eu sou o Jesus a quem tu persegues. Eu sou o Jesus a quem tu persegues. Saulo, Saulo, não recalcitres contra os aguilhões, disse Jesus em seguida. Os termos das palavras antigas dificultam o nosso entendimento. Aguilhão é o aumentativo de agulha, é agulhão, que acabou se transformando em aguilhão. E o que é o agulhão ao tempo de Jesus? Era um instrumento de uso dos pastores, que tinha uma espécie de lança com uma ponta aguda, uma lança comprida com uma ponta aguda, que dava a eles a capacidade de alertar, de recolocar no caminho todos os animais do seu rebanho que ameaçavam sair do caminho. Então,
cultura judaica deu para o aguilhão um sentido mais subjetivo, um sentido mais amplo, muito precioso para esses nossos tempos. O que era o aguilhão? O aguilhão representava para os judeus todas as dores da vida. Que, reconhecendo que as dores, só um momentinho, bateria está pedindo eletricidade. Todas as dores da vida eram vistas como aguilhão pelos judeus, porque as dores tinham a função, reconheciam os judeus que as dores têm a função de só vem para as nossas vidas quando nós ameaçamos sair do caminho e vem para nos recolocar no caminho. E recalcitrar é teimar, é resistir, é brigar. Você briga com as dores? Você briga com a vida? Você briga com as coisas que acontecem à sua volta e que parecem contrárias a você? Essa briga com a vida nos desgasta muito, nos adoenta muito. E Paulo fazia isso. Por isso é que eu digo que Paulo de Tarso é uma parábola linda de nós mesmos. É a melhor parábola, a melhor versão do que pode acontecer conosco. Ele recalcitrava contra os aguilhões. Ele foi chamado sucessivamente à luz e sempre brigou com a vida e teimava e a ponto de perseguir e matar os cristãos, perseguir e matar Estevão. O que você faria numa situação dessa que Paulo viveu? O que você faria se uma figura tão plena como Jesus surgisse na tua frente e você percebesse a enormidade do erro que você vinha carregando até ali, perseguindo Jesus, perseguindo a luz, perseguindo o bem, brigando com a vida? Ou seja, qual a tua atitude agora, quando um grande aguilhão vem para você, porque o pastor percebe que você está saindo do caminho e ele lhe traz a dor para que você perceba o que está acontecendo e volte para o bom caminho? Agora, todos nós na terra estamos sofrendo a ação do aguilhão. E o que nós temos feito? Você está recalcitrando ainda? Teimando, brigando, revoltando com a vida? Então a orientação de Jesus é: não teimes contra as dores da vida, não recalcitres contra os aguilhões. Que atitude você teria se uma mensagem tão plena, tão cheia de amor, tão iluminada, tão transformadora, tão verdadeira viesse para você? No momento que você estava prestes a cometer e aprofundar ainda mais os seus erros. Particularmente, eu acho que eu ainda teimaria de fazer o movimento do homem velho. Qual é o movimento do homem velho? Dar desculpas para os seus erros. Eu podia elencar família, pai, mãe, os astros, falar que foram as más influências, dar 1000 desculpas para os meus erros. Vocês não reconhecem essa tendência em você também? Não assumir as nossas dificuldades? Paulo não fez nada disso. Por isso que eu digo que Paulo foi a melhor versão de nós mesmos. Porque Paulo não gastou 1 minuto com desculpinhas. Ele fez uma pergunta apenas para Jesus: que queres que eu faça? Sem desculpinhas, sem nada. Ele apenas já foi direto para a reparação. O que eu preciso fazer agora? Cego, desmontado no seu projeto de vida, despedaçado no seu orgulho, ele não gastou 1 segundo recalcitrando ainda mais, teimando ainda mais, recaindo no homem velho. Já foi direto na busca pelo homem novo. Não é lindo? É o nosso modelo, Paulo de Tarso.
E a orientação que ele recebeu de Jesus foi que simplesmente ele entrasse na cidade cego e fosse para uma pensão. Naquela cidade onde ele foi para matar judeus, e especialmente para matar o líder dos judeus em Damasco, que era... O nome já me volta. Ele foi para a cidade para matar Ananias, que era o líder dos judeus na cidade. E ele lá esperou numa pensão 3 dias, até que foi até ele, por orientação de Jesus, que apareceu em sonhos, foi até Paulo de Tarso curá-lo. Sabe quem? Ananias, morrendo de medo do perseguidor, mas foi. E ali, o candidato a assassinado, a novo assassinado de Saulo, e o Saulo cego, humilde, quebrado por dentro e transformado e cego, foi curado por Jesus através de Ananias. Como nós seremos curados da nossa cegueira? Bom, em primeiro lugar, o que tinha tornado Paulo de Tarso cego ao bem, cego à luz, cego aos chamamentos da vida, aos chamamentos de Jesus? O orgulho de raça. Ele sempre teve essa marca de defender os judeus como o povo superior, como o povo escolhido, como o povo especial da criação. Isso é que tornava Paulo de Tarso cego. É isso que faz a todos nós cegos e surdos à vida. O que você acha disso? É por nos julgarmos superiores às pessoas que perdemos a capacidade de ouvir as pessoas. É por querermos vencer e impor a nossa vontade sobre os fatos da vida que nós perdemos a capacidade de aprender com os fatos. É como se a gente fosse colocando óculos sobre o nariz, vários e vários óculos de grau, com cores diferentes, que na sua somatória, depois de vários deles, simplesmente nos tornasse cegos. O que torna a gente cego à vida e aos remédios da vida é o ego. E a cura do ego é fundamental e surge para nós nos momentos mesmo, como Paulo, que a gente quer repetir os nossos erros, o nosso homem velho. E vem como? Com a materialização das nossas desarmonias espirituais, com a somatização das nossas desarmonias espirituais através das doenças. É isso que a gente veio trazer nesse outro livro que a gente lançou agora no sábado, ontem, A Saúde Segundo Jesus, Prudente. A saúde segundo Jesus, que é esse processo de cura, que ele junta algozes e vítimas, junta os violentos com as suas vítimas, e dessa junção, no ato de cura, no ato de caridade, nos propõe a superação do ego pela fraternidade, pela compaixão, pelo amor. Você, minha amiga, você, meu amigo, todos estamos na terra a convite de Jesus para nos curarmos no exercício da fraternidade. Seja nós entraremos na fraternidade, seja como ajudados, quase todos vão até Jesus, vão até uma casa espírita, vão até uma religião pela dor, ou seja, vamos até a fraternidade como ajudados, mas imediatamente somos chamados, como Paulo foi. Você, se quiser, vai ler no livro Paulo Estevão, fantástico. Ele foi curado, mas já foi chamado, depois de algum tempo de preparação,
para ele mesmo passar de cuidado a cuidador. É isso que você vai ser chamado na casa espírita, em qualquer outra religião, porque é pela fraternidade que você será limpo, é o amor que cobre a multidão dos pecados. É esse o convite que você está sendo chamado hoje. Nós reconhecemos nos ajudados os problemas nossos. Nós reconhecemos os conselhos que nós damos para os ajudados, orientações que nós deveríamos seguir. Porque para lavar uma mão, Deus lava duas. Para afiar uma faca, Deus afia duas. E realizando a luminosa explicação de Francisco de Assis, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é colaborando na transformação do outro que nós seremos transformados para a vida eterna. Graças a Deus. Como em todos os domingos, 18 horas, é o momento em que nós nos propomos a nos irmanar com amplas e luminosas correntes que no planeta Terra, nesse horário, se irmanam na luz, na emissão de amor, a hora do Ângelus, em que nós nos unimos a correntes da Terra e de fora da Terra, nos irmanando, nos dando as mãos, nos fazendo um, como um grande vulcão de luz, que tira da Terra uma grande energia luminosa, que lança aos céus uma limpa luz de amor, como um vulcão excepcional e único de luz, que transbordando o seu amor, faz essa nuvem de amor envolver a Terra toda, banhar a Terra toda, curar a Terra toda. Hoje nós queremos dar um pouco da nossa energia para o vulcão de luz chamado Jesus Cristo, para que com um pouquinho da nossa luz e as nossas luzes todas irmanadas, possamos imaginar essa grande nuvem de luz envolvendo a Terra toda, penetrando em todos os corpos, em todas as almas, curando todos nós, não apenas dos sintomas físicos, se for o melhor para a gente, não apenas resgatando da possibilidade de morte aqueles que estiverem à beira da morte, se for o melhor para a gente, mas essencialmente resgatando-nos do nosso egoísmo que nos tem cegado e ensurdecido para Deus nas muitas vidas, e que agora, abertos para Jesus, podemos nos curar, podemos receber essa luz, podemos perceber o grande amor encarnado vindo e pedindo para nós não teimarmos mais contra a vida, contra os fatos, contra as dores. Apenas viver, aceitar os fatos e nos transformar com os fatos. Que nós aceitemos esse Jesus que vem para cada um de nós às portas de Damasco, e que nós nos propomos a imediatamente, sem chorar, sem desculpar, sem revoltar ou lamentar, apenas perguntar para o Mestre: que queres que eu faça? E já partirmos para os atos concretos, para os atos de caridade, para os atos de fraternidade que vão nos impulsionar a nossa mudança no próprio ato de colaborar para a mudança do outro. Que assim seja, graças a Deus. Ótimo isso, né?
O que vocês acharam? É um convite de Jesus. Ele veio até nós, até cada um de nós, como veio a Paulo de Tarso. E nos chama a não recalcitrar mais contra os aguilhões, ao contrário, usarmos nossa energia de vida para a transformação pela fraternidade. Que convite! Que convite maravilhoso! Vamos lá? Vamos ver o que os amigos nos trazem agora para a gente comentar. Nós temos aqui a Leila. Deixa eu ver se tem alguma coisa antes. O pessoal da UNEF está aqui. Mais uma vez junto com a gente. UNEF sempre no nosso coração. E acho mesmo que a Leila Gunning nos traz o primeiro comentário: curar a insensibilidade humana. Grande desafio. Ganhar e perceber outros sentidos e percepções? Sim, mas antes de ganhar novos sentidos, usar bem esses que nós já temos. Ganhar olhos de ver e ouvidos de ouvir na cura de Jesus Cristo. Utilizando o nosso ouvido para ouvir as pessoas, para acolher as pessoas em suas dores. Percebendo quem está dolorido à nossa volta, tendo olhos de ver, e acolhendo as suas dores, tendo ouvidos de ouvir. Depois disso, podemos até ganhar outros sentidos, mas para ganhar outros sentidos, precisamos usar bem esses, que agora Deus já nos deu e que nós usamos tão mal, não é? Vamos lá. O que mais os colegas nos trazem, os amigos nos trazem? A Leila fala também: somos protagonistas e instrumentos para o descortinar dos olhos. Protagonistas do nosso descortinar e instrumentos para o descortinar dos olhos dos outros. No mesmo movimento, é dando que se recebe. É lindo, só vislumbrar isso já é maravilhoso, né? Vamos ver o que mais. O livro Paulo Estevão, diz a Débora Menezes, é um clássico imperdível. Ela, Débora e Maurício, estamos indicando para os amigos: leiam esse livro, é fantástico. E se quiser, depois, durante, antes, ler o nosso também, Saulo e Paulo, acredito que pode colaborar, porque o foco dele é a nossa transformação interior, como a luz da transformação interior de Paulo de Tarso, de Saulo para Paulo. Vamos lá, que mais os amigos nos trazem? Mônica da Silva, Vibrações, chamando diversos amigos, muito legal, façam isso todos vocês, indiquem os amigos, não por uma questão pessoal, pelo pão que vem de Jesus e que aqui nós repartimos, certo? Você pode também entrar no nosso canal do YouTube, Maurício Zomignani, e lá você vai ter diversos exercícios, estudos, todas as palestras, todas as lives, tá bom? Fica a dica, como se diz aí. A Márcia falando: temos muito a melhorar. Só essa consciência já é uma grande conquista. Os arrogantes já são autossuficientes, não podem nada aprender. Apenas aqueles humildes que têm mínima consciência das suas incompletudes é que podem aprender e se transformar. Muito legal, Márcia. Júnior Muleiro, nós precisamos melhorar a cada dia. Exatamente. Laine Andrade da Silva, onde comprar o livro? Olha, Laine, é só entrar em contato comigo aqui no MSN, aí você me passa o teu endereço, eu passo a conta bancária e o livro chega para você. Tá legal? Isso serve para todos os amigos de qualquer lugar do país e do mundo, porque o correio entrega em qualquer lugar. Essa possibilidade do livro chegar até você, para que a gente possa
comungar, a comunhão, viver como um, é o convite de Jesus, né? A unidade pelo amor. Vamos ver o que se traz, o que vem mais aqui. Laine, nossa grande amiga, muito legal ter você aqui, Laine. Depois, o que a gente tem mais? Os amigos, as pessoas agradecendo. Eu também tenho muita gratidão por cada um de vocês, cada segundo de cada um de vocês que vocês concedem nessa nossa comunhão. Para mim é muito gratificante. Mara Cristina Miranda também, Maria Aparecida, sempre me sinto consolada e afagada com suas palavras. Na verdade, as palavras não são minhas, as ideias não são minhas, eu sou o entregador da pizza. Com isso eu não diminuo o meu trabalho. Mas o meu trabalho é me colocar em sintonia, buscar antes o reino dos céus, que tudo mais nos é acrescentado. Mas eu faço o meu trabalho com muita alegria. Mas tenho certeza que tem o dono da pizzaria, o pizzaiolo, quem compra os ingredientes, e eu só entrego. Tá certo? Deixa eu ver aqui mais. As pessoas falando que precisavam ouvir isso. Podem ter certeza que o que flui, o melhor do que eu consigo passar, foi o que mais a gente precisa. A Leila falando que saibamos perceber e atender todos os convites que Jesus nos faz. Perfeito. Gilberto Gil, que tem inúmeros momentos de iluminação na sua produção, na sua arte. Ele tem um mantra que eu proponho para vocês, para nós conseguirmos entender as lições do dia a dia. Aquela parábola de Deus, que usa todos os fatos, as situações e as pessoas à nossa volta, para nos ensinar exatamente o que a gente mais precisa. Isso é um conhecimento universal. Tem Eckhart Tolle, um dos maiores best-sellers do espiritualismo, O Poder do Agora. E Gilberto Gil fala o que para nós? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. A gente fica buscando os mestres, os livros, as situações, as terapêuticas fantásticas e mirabolantes. Sabe qual é a melhor terapêutica, o melhor mestre para você e para mim? Aqueles que estão nos cercando a cada momento. A cada momento, a vida nos coloca pela lei de atração, expressa no nosso planejamento reencarnatório, mas pela lei de atração, ela vai colocando os mestres. Você pode não gostar dos mestres, porque às vezes ele se apresenta como um inimigo, como alguém que te desafia, como alguém que te indigna. Só que essas pessoas são nossos mestres, colocadas pela vida para que a gente possa, no espelhamento, perguntar das nossas intolerâncias, das nossas violências. Paremos de brigar com o espelho, paremos de brigar com a vida, não é? Aceitemos o que a vida está nos propondo, dizendo e agradecendo: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O que você acha? Se você não conhecia essa música do Gil, ouça. Coloque esse verso no Google que você vai chegar à música, internalize e repita na sua alma como um mantra: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Legal? Vamos lá? A Débora falando: acho que esse é o nosso momento na estrada de Damasco. Não é linda essa parábola de Paulo de Tarso? Sem dúvida. Precisamos perguntar a Jesus o que Ele quer que façamos. Só que Ele disse já. Jesus deixou muito claro o que Ele espera de cada pessoa no momento da transição planetária. E como Ele disse isso, e com isso eu encerro
o nosso momento de hoje. Está nos evangelhos que no fim dos tempos, que é o nome como no evangelho eles se referiam à transição planetária, no fim dos tempos o Filho do Homem, Jesus, se sentará no seu trono perante as nações. E aí você já imagina a cena. Jesus num trono perante a humanidade inteira. E ali, disse o Evangelho, ele fará a repartição da humanidade como o pastor separa os bodes das ovelhas, colocando os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Olha o simbolismo que tem nisso. Olhem o simbolismo que há nisso. O que é a característica do bode? A ira, a ação contundente, bater com a cabeça nos seus inimigos. Tem um simbolismo forte nisso? E o símbolo da ovelha, o que a ovelha representa? A mansidão, a aceitação, a obediência. Por isso é que no fim dos tempos, o Filho de Deus, o Filho do Homem, Jesus Cristo, vai fazer e está fazendo agora a repartição dos bodes e das ovelhas. Num símbolo evidente, e que quando ele repartiu a humanidade dessa forma, dizendo que às ovelhas caberia a terra regenerada e aos bodes seriam lançados nas trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes. O que quer dizer isso? Lançar nas trevas exteriores quer dizer que os teimosos, os briguentos, os revoltados com a vida vão ser enviados para outros planetas, para trevas exteriores, planetas caracterizados ainda pelo estágio de expiação e provas. Expiação e provas, no linguajar de Jesus, quer dizer prantos e ranger de dentes. Tá certo? Não é um inferno, não é uma condenação, não é uma vingança de Deus. É apenas uma nova oportunidade nesse mesmo estágio, para passar de novo pelas lições que nós não tivermos aprendido. Ok? O mais interessante dessa passagem é que tanto um lado quanto o outro, quando souberam que estavam separados e o que ia acontecer com eles, ambos os lados fizeram a mesma pergunta para Jesus. Mas por quê? Por que eu fui escolhido de um lado e por que do outro? Porque os homens ainda ali não entendiam o significado de bodes e ovelhas que nós estamos conversando hoje. E ali Jesus explicou para bodes e ovelhas, mansos e rebeldes, qual o critério de separação da humanidade na transição planetária. Ele explicou para eles, ou seja, para nós, que ele, Jesus, teve fome. Ele, Jesus, teve sede. Ele, Jesus, esteve doente. Ele, Jesus, esteve preso. E as ovelhas, ou seja, aqueles mansos que se caracterizam pela aceitação, pela obediência, lhe deram de comer, lhe deram de beber, lhe foram visitar no hospital e na cadeia. Os bodes, caracterizados pela rebeldia, pela briga com a vida, não lhe deram de comer nem de beber, não lhe foram visitar. Pois mesmo dando essa explicação, a humanidade continuou não entendendo, mesmo os mansos também não entenderam e perguntaram, os dois grupos, quando foi que isso aconteceu? As ovelhas não lembravam de nenhum momento onde tivessem ajudado Jesus, os bodes muito menos. Discerniram em que momento foi que eles não ajudaram Jesus. E Jesus então deu a chave para a nossa transformação na transição planetária. Cada vez que um de vocês ajudou ou não ajudou um dos pequeninos do mundo, era a mim
Jesus que vocês estavam ajudando ou deixando de ajudar. A chave da nossa salvação